Vamos então unir os nossos pensamentos, pensamento em Jesus, pedindo ao Pai licença para falar do seu Evangelho e que ele nos alcance, na medida exata que cada um de nós precisamos para dar motivo à verdadeira razão para a qual viemos para esta casa planetária. Do mais rico ao mais pobre, ninguém deixa esse planeta com um único centavo que seja. Mas a fortuna da caridade, em que a mão esquerda não sabe o que a direita está doando, a fortuna do amor ao próximo, como amamos a nós mesmos e aos muito próximos, a fortuna da compaixão, da compreensão, a fortuna que está no Evangelho de Jesus. Essa sim podemos amealhar e levar para a eternidade do nosso espírito. Que possamos então refletir, ouvir e principalmente criar ânimos, coragem e atitude para praticar em nossas vidas, para empreender em nossas vidas o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Oi, pessoal. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, desta forma remota, dessa forma virtual, para que possamos juntos refletir sobre o Evangelho de Jesus. O tema que eu quero trazer para hoje são Sinais dos Tempos. É o nome do tema, baseado na Gênese, no 5º livro que o Allan Kardec escreve, mais ou menos um ano antes dele desencarnar. Ele desencarna em março de 1869, e a primeira edição da Gênese, Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, o subtítulo, ele edita a primeira edição em janeiro de 1868. Dos 5 livros básicos do Espiritismo, então esse é o último livro que Kardec edita enquanto está vivo. Nós vamos, esses sinais dos tempos, nós vamos nos basear na última parte, no último capítulo do livro, que se intitula Predições do Evangelho. Predições do Evangelho, na verdade, é o penúltimo capítulo. Nós vamos nos basear num trechinho pequeno dele, que são sinais precursores. E sim, nós vamos nos basear no capítulo 18 da Gênese, que são Os Tempos São Chegados. Em especial nesses sinais precursores, que há uma abordagem sobre o Evangelho de Mateus, mas os tempos são chegados, que é o último capítulo, que tem várias partes de 3 evangelistas, do próprio Mateus, São Mateus, de São Marcos e São João, em que os 3, usando palavras de Jesus, reproduzindo palavras de Jesus, reproduzindo passagens de Jesus, nos trazem as descrições do Mestre para os sinais dos tempos. E são predições, e são falas que pintam um quadro absolutamente aterrorizante, absolutamente assustador, que as estrelas do céu vão cair, que o sol vai deixar de brilhar, que a lua vai escurecer, que haverão tremores, fome na terra, que São João traz que pais odiarão os filhos, filhos odiarão os pais, denunciarão pais e filhos, haverão guerras, conflitos de todas as ordens, e isso é um prenúncio, isso é um anúncio dos finais dos tempos, do final do planeta Terra, e é esse o quadro que esses evangelistas, insisto, trazendo a palavra de Jesus, nos trazem. Antes que a gente envereda por um caminho de terror, que não é isso que nos traz o Evangelho, ou nos assustemos demasiadamente, antecipadamente, vale esclarecer, e aí o Espiritismo nos traz esse esclarecimento, que a gente tem que fazer a interpretação no tempo correto em que Jesus deu esses depoimentos, colocou essas situações.
E para quem Jesus falava? Certamente Jesus não escolheu os homens de leitura, os homens de cultura, muito pelo contrário. Jesus pregava para uma multidão de pobres coitados, miseráveis, que não eram instruídos. Numa época em que o tom da conversa, até para entendimento dessas pessoas, em especial desta camada da sociedade a quem Jesus se referia, era e tinha que ser um tom drástico, um tom alarmante, para que fosse entendida as palavras que Jesus estava trazendo, o que Jesus estava trazendo. Jesus, como se sabe, falou demasiadamente de forma figurativa. Jesus falou por parábolas. Jesus colocava exemplos de tal forma que eles eram entendidos pela população daquela época, mas deixavam mensagens sutis para o futuro, para os tempos presentes em especial. Então, quando o mestre pinta este quadro de terror, este quadro de catástrofe, este quadro de um final do mundo apoteótico, Jesus pinta com as cores que o povo daquela época entendia, o povo daquela época captava. O Espiritismo nos traz uma tradução dessas palavras de Jesus, colocando no tempo real em que vivemos. Naturalmente, as situações são alarmantes, mas elas são uma referência às situações morais, às situações éticas, e não às situações metafísicas que o planeta poderia viver conforme foi pintado o quadro que Jesus colocou. As estrelas não vão cair do céu, o sol não vai se obscurecer, os tremores da Terra já existem, mas são fatores naturais, são fatores que acontecem cotidianamente. As guerras, as pestes, os conflitos familiares, esses são, como sabemos, uma situação típica do nosso planeta, do nosso mundo, há muito tempo. Então, eles não são capazes de extinguir o planeta simplesmente pela vontade dos homens. Existe aí a vontade de Deus agindo. Claro que todos nós temos o livre-arbítrio, todos os homens têm o livre-arbítrio, e esse livre-arbítrio mal conduzido pode levar à extinção do nosso planeta. Mas Jesus não estava pregando ou não colocou esta situação como a nossa saída final. Pelo contrário, ele deixa uma mensagem forte de esperança que, com a reforma íntima, com cada um de nós fazendo a nossa parte, nós podemos mudar esse fim catastrófico para um fim melhor. E por incrível que possa parecer, este é o caminho que estamos tomando. Por incrível que possa parecer, porque as notícias não são as mais alvissareiras. As notícias que temos no nosso dia a dia são notícias ruins, são notícias de conflitos, são notícias de violência, são notícias de desrespeito, são notícias que não são das mais promissoras. Mas, se formos analisar as situações que vivíamos em tempos atrás, a gente consegue perceber com uma clareza muito grande que o mundo, que a humanidade vem evoluindo a cada dia, a cada momento. E essa evolução, que é uma evolução baseada na inteligência, no desenvolvimento do homem, ela precisa também se transformar numa evolução moral. Porque se ela não se transformar nesta evolução moral, aí sim
teremos aquelas situações catastróficas descritas, mas aquelas situações catastróficas, elas não são situações ligadas à metafísica do planeta, e sim às situações ligadas à falta de fé, à falta de espiritualidade dos homens, que vai provocar situações horrendas, situações difíceis, mesmo a gente tendo o progresso que temos cada vez avançando mais. O próprio Espiritismo, em especial nesse capítulo Os Tempos São Chegados, que é a última parte de A Gênese, último livro que Kardec publica ainda em vida, ele coloca que esses desequilíbrios que existem entre os homens, eles causam também desequilíbrios no planeta, que podem atingir a estrutura do planeta como um todo. É claro que isso é uma forma sutil. É claro que essas vibrações, essas vibrações negativas, elas não têm o poder de fazer a transformação física ou a transformação da situação planetária de forma tão grande, tão evidente. Não provoca um terremoto, não provoca uma situação mais grave. Evidentemente, se o homem vai lá, explode uma bomba, mexe demasiadamente com a natureza, tem as suas consequências, mas aí é causa e efeito, são as consequências que acontecem das situações provocadas pelo homem. Em compensação, a Gênese, o próprio capítulo, nos mostra que essa vibração, quando ela é negativa, essa vibração, quando ela atrai espíritos inferiores, ela potencializa esses momentos de maldade, esses momentos que abatem o nosso planeta. Então, há de se cuidar da espiritualidade, há de se cuidar da fé, há de se cuidar dos ensinamentos de Jesus, para que as consequências não sejam potencializadas, as consequências de mal para o nosso planeta. Então, aquelas palavras de Jesus lá atrás, elas são palavras alegóricas, são parábolas, são palavras que acontecem de forma não objetiva para que o povo daquela época pudesse entender. O Espiritismo nos traz claramente que nós podemos mudar todo este quadro com as nossas atitudes, com a nossa forma de agir, porque estamos num momento de regeneração no nosso planeta. Estamos num momento de evolução no nosso planeta. Nos tempos são chegados, nesse último capítulo de A Gênese, capítulo 18, que eu convido vocês a lerem para aprofundarem o conhecimento, para refletirem de forma mais clara, mais evidente, façam as suas conclusões, o que é muito importante. O Espiritismo sempre nos provoca, sempre nos induz a buscar o estudo, a buscar o conhecimento. Em determinada parte é falado, é mostrado que o desequilíbrio que existe no planeta e as consequências que ele pode causar, que podem acontecer, eles estão no alcance de cada um de nós fazer o inverso e mudar tudo isso. No fundo, a luta do bem contra o mal. E a luta do bem e a vitória do bem, ela está a caminho, por incrível que possa parecer. Para isso, o capítulo coloca, existem as situações dos desencarnes coletivos, desencarnes de massas. Talvez neste momento de pandemia estejamos vivendo um desses momentos, é bem provável.
momento absolutamente programado, absolutamente dentro da estrutura de desenvolvimento prevista pelo Pai. Então quer dizer que todo mundo que desencarnou é mal, todo mundo que desencarnou para sair daqui, para fazendo uma higienização no planeta? Não. Não é isso que o Espiritismo fala. Evidentemente, muitas pessoas que desencarnam vão nessas condições. Mas também muitas pessoas que desencarnam, elas vão para cumprir um ciclo, porque a consciência delas, porque o conhecimento delas já alcançou tal etapa de desenvolvimento, tal etapa de luz, tal etapa de progresso espiritual, que eles precisam agora retornar à pátria superior, à pátria celestial, precisam voltar a mundos mais esclarecidos, para que possam receber novas instruções e talvez até voltarem para o planeta para fazerem parte desta mudança que está em curso de desenvolvimento, de progresso. Eu ia falar, puxa, mas você acabou de dizer que o Evangelho, que Jesus, lá atrás, falou que o fim dos tempos seriam fenômenos físicos, fenômenos da natureza que iriam provocar grandes situações, grandes choques, seriam momentos terríveis, momentos impiedosos, momentos em que ninguém gostaria de viver, e de repente você fala que a gente está num progresso espiritual. O espiritismo, não sou eu que estou falando, está num progresso espiritual, sim. Sim, porque Jesus disse que quando chegassem os tempos dessa mudança, nós íamos viver momentos difíceis, momentos conflituosos. Eu acho que esses momentos são absolutamente perceptíveis nesses últimos tempos da humanidade. Tivemos guerras terríveis, tivemos doenças terríveis, tivemos conflitos terríveis, tivemos desuniões terríveis, mas a humanidade avançou, mas a inteligência avançou, mas o progresso veio. Agora está na hora de darmos o grande passo, que é o progresso moral, que é a grande virada, para que aquela maneira que Jesus colocou de um final catastrófico se transforme naquilo que Jesus nos disse, que também aconteceria, que é o prenúncio da volta do Filho do Homem, do Filho do Pai, mas é uma volta que pode ser espiritual, é uma volta que pode ser da consciência de cada um de nós, dos ensinamentos que o Mestre nos deixou há mais de 2000 anos atrás. Essa volta, ela não precisa ser necessariamente uma volta física, ela pode ser uma volta à nossa consciência, ao retorno de cada um de nós, para dentro de nós mesmos, para finalmente entendermos os ensinamentos de Jesus e, mais que isso, praticarmos os ensinamentos que ele nos deixou. A humanidade, sempre que passa por momentos de dificuldade, ela acelera os seus passos de progresso. Assim acontecem com as guerras, assim acontecem com as grandes pestes, assim acontece em cada momento em que parece que nós estamos num vale sem fundo e cada vez caindo mais e cada vez com mais desgraças. E de repente é como se houvesse uma bola e a curva de ascendência, de progresso, de conquistas, ela bate no fundo e ela volta para cima com uma rapidez, com uma velocidade incrível.
E cada vez isso acontece com mais intensidade, porque cada vez o homem se apropria de mais inteligência, de mais conhecimento, e cada vez o Evangelho nos diz isso. Espíritos mais iluminados vêm preparados para nos ajudar neste momento, com esses objetivos, com essas missões. Talvez alguns que tenham ido nesta pandemia agora do coronavírus já tenham cumprido a sua missão aqui na Terra e vão receber, no plano espiritual, novas instruções, novas recomendações, novas missões para voltarem entre nós e darem uma acelerada maior ainda para esse progresso da humanidade. Então, aqueles momentos de terror, aqueles momentos difíceis que Jesus narrou, eles já estão acontecendo. Porque esses momentos, eles são momentos de falta de luz, de estrelas caídas, de terremotos na nossa moral, no nosso comportamento, na nossa maneira de agir e interagir com os nossos irmãos, na nossa fé, como fala o Evangelho. Por isso, se cada um de nós tivermos consciência de que mais do que nunca as palavras de Jesus estão fortes, fortíssimas, a nos alertar que devemos cumprir a nossa missão para a qual viemos para esta casa planetária. Eu sempre falo isso quando eu começo a falar, a gente não consegue sair deste planeta Terra, levar deste planeta Terra absolutamente nada, nada material que a gente adquire, que a gente conquista aqui. A gente não consegue levar os nossos títulos, a gente não consegue levar as nossas honrarias, a gente não consegue levar um centavo que seja de eventual fortuna que tenhamos conquistado. Alguém vai dizer, mas pelo menos o tempo que eu estive aqui eu vivi bem, pelo menos o tempo que eu vivi aqui eu fui respeitado, pelo menos o tempo que eu vivi aqui eu fui reverenciado por todos. Para que serve isso dentro da eternidade do nosso espírito? O que serve uma passagem aqui no planeta Terra ou em outros mundos, no invólucro da carne, com este corpo físico que nos traz inúmeras limitações e inúmeros sofrimentos? Que serve isso a um grão de areia na nossa existência? É isso que o Evangelho nos mostra, é isso que o Evangelho quer dizer. São chegados os tempos de entendermos que todas essas situações de adversidade, todas essas situações ruins, todas essas situações de mazelas pelas quais passam e passou o planeta Terra, provocados por nós, pelos seus habitantes, por nós encarnados, ele precisa da mudança, ele está no caminho da regeneração, de um mundo melhor, de um mundo mais feliz, de um mundo em que as pessoas evoluíram, de que as almas, de que os espíritos estão melhores. Mas é necessário que façamos a nossa parte agora, neste momento. Cada um de nós tenha a consciência da nossa responsabilidade perante aos ensinamentos de Jesus. Os tempos são chegados, não porque vai acabar, porque vai melhorar, porque vai ser mais feliz, porque vai ser melhor, porque cada um de nós podemos fazer esta transformação no nosso dia a dia, com a caridade, com a atenção, com a compreensão, com a compaixão, com a fé no Evangelho de Jesus, para que aqueles momentos difíceis, eles acabem, eles não venham, eles não piorem, e aí sim, tenhamos entre nós o Filho do Homem, o Filho do Pai. Tenhamos entre nós os espíritos mais iluminados, que tenhamos entre nós a evolução espiritual que é sempre
evolutiva, que é sempre progressista, que é sempre para frente, que a gente tenha esta referência dos nossos erros do passado como base para as transformações de um planeta melhor num futuro próximo. Esta situação catastrófica toda que está no Evangelho, convido vocês a lerem, aliás, se começarem a ler o capítulo 18, os tempos são chegados, a um resumo de várias situações dessas, e se formos no capítulo anterior, no 17, a partir de, olha, a partir do item 47 até o 58 do capítulo 17, nós vamos ver uma porção de colocações de vários evangelistas deste quadro catastrófico, deste quadro que Jesus trouxe, que, insisto, o Espiritismo nos esclarece, é alegórico, é da maneira que Jesus conseguia alcançar aquele povo daquela época que não era instruído, que precisava desse tipo de abordagem, de informação, para mudarem os seus comportamentos. Porque não dava para alertá-los de uma outra forma. Mas o próprio Evangelho prevê que as revelações vão acontecer conforme o grau do nosso conhecimento, conforme a nossa evolução, conforme o nosso crescimento moral, o nosso progresso espiritual. E esses tempos são chegados. O planeta Terra tem condições de ser modificado, de ser mais feliz, de fazer uma limpeza das almas que têm que sair desse planeta para pagarem as suas contas em outros planetas, de recebermos pessoas mais preparadas, almas mais dispostas a fazer essa transformação. Está absolutamente tudo previsto, tudo predito, tudo preparado, tudo anunciado. Cada um de nós precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa reforma íntima. Precisamos nos tocar, que temos uma responsabilidade muito grande nisso tudo. Convido vocês a lerem o capítulo 18 da Gênese, último livro que Kardec escreve. A última parte do livro que Kardec escreve, em que isso está bem explicado, dizendo que todas aquelas previsões catastróficas são situações que Jesus falou no momento que precisava falar daquela maneira, se referindo a situações morais, às catástrofes que o homem pode provocar, ou que o homem vai ter no escurecimento, no empobrecimento do seu espírito, da sua alma, se ele não fizer diferente. Vamos então fazer a nossa parte. Vamos então estudar, aprender, refletir e principalmente criar ânimos, coragem, atitude para praticar o Evangelho de Jesus. E é dessa forma que, em nome de todos, eu agradeço ao Pai por termos ouvido sobre o seu Evangelho, por termos refletido sobre o seu Evangelho. Vamos nos comprometer a estudarmos mais, a procurarmos aprofundar os nossos conhecimentos e, principalmente, praticarmos com fé, coragem, ânimos, atitude, o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Pessoal, até uma próxima. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos ainda vivendo esses momentos de pandemia, neste mês de novembro do ano de 2020, quase Natal, mas vamos, cada um de nós, fazer a nossa parte nesta grande transformação que o nosso planeta está passando para tempos melhores, para momentos mais felizes. Que assim seja. Um abraço a todos
Espero revê-los pessoalmente em breve. Tchau, tchau.